bom dia! Eita, nós! Começando o Desembaraxando, episódio 132, quarta-feira. A você que está ao vivo, bom dia! Você que está aí, Você que está aí para começar o dia e fazer coisas diferentes, ou as de sempre, ou novas, bom dia para você. Você que está vendo conteúdo ao vivo. Você que está vendo conteúdo gravado, bom dia, boa tarde, boa noite. E gratidão sempre a você que tem estado conosco todos os dias aqui no Desembaraxando. É isso aí. Desembaraxando, que é de segunda a sexta-feira, às 6 horas da matina. Sábados, domingos e feriados, horários alternativos. Ó, aqui tá bonito o dia. Até tirei uma foto agora há pouco, coloquei no story lá. Eu gosto de ver aquele alaranjado, vermelho assim do sol, né? Bem, é isso aí. Obrigado a você que tem estado conosco sempre. Vamos então ao que interessa? Vamos ao que interessa, né? Eu quero falar sobre a importância de encerrar na vida coisas que já estão encerradas. Mas a gente vai levando de um jeito que a gente se engana, falando para nós mesmos que aquilo está encerrado, quando na verdade não está. Fica uma ponta assim pegando a gente, né? Uma ponta. A gente fala que terminou, rompeu, encerrou, mas na verdade não encerramos porcaria nenhuma. Então é aquela questão sobre a importância de dar um fim em alguma situação, em alguma coisa. Vamos dar um fim nisso? Acho que é isso aí, trocando em miúdos. Vamos dar um fim nisso? Já não deu a hora? Já não passou da hora? Dá um fim em alguma coisa na sua vida aí que não está mais funcionando, que não está mais acontecendo, só que a gente vai levando assim como se tivesse ainda. A gente fala que desapegou, que terminou, que encerrou, mas aquilo tá ali. Não foi assim oficializado, sabe? É que nem aqueles namoros assim para começar, né? Tá junto, mas não tá, aí não sabe o que nomeia. Isso para começar. E para terminar é a mesma coisa. Então eu marquei aqui, ó. Encerrar. Então encerrar ou encerrado, né? Encerrar significa que algo acabou, que algo foi concluído, que algo chegou ao fim, né? Só que se ligarmos com a outra palavra, tema do Desembaraxando de hoje, que é o encerrado, quer dizer assim, que algumas coisas já não acontecem mais na nossa vida, que algumas coisas não funcionam mais, só que nós não oficializamos isso, né? E aí fica aquela coisa do acabado e inacabado. E é até complicado começar uma outra coisa desse jeito, porque tá um acabado e inacabado. Eu deixo ali, finjo que não olho, nomeio como se não existisse, mas eu não vou lá também e dou aquela chinelada na barata para poder acabar com a barata e fica aquele negócio, né? Você já deixou, olha só, para pensar, você já deixou algo na sua vida em stand-by, sem oficialmente encerrar, como se estivesse esquecido, mas que continua ali, ocupando espaço dentro de você? Olha só, o stand-by eu acho que é a grande ilustração para entender esse negócio, né, do encerrar ou encerrado. Por que não encerramos coisas que já estão encerradas? Ah, Baracho, se está encerrado, não precisa encerrar. Não é isso não. Parece que tá, mas eu não tenho coragem, eu não consigo ir lá para apertar um botão definitivamente, né? Alguns até ficam esperando a outra parte agir. E a outra parte não tem intenção de fazer isso. A outra parte até beneficia-se com isso. Tem ganhos secundários com você. Para ela não precisa acabar. É para você que está sendo aí, está tendo prejuízo, sendo oprimido, perdendo. É contigo. Então, é interessante essa questão que muitas coisas já se encerraram na prática, mas não foram encerradas dentro de nós. Então vamos falar um pouco sobre isso hoje. Coisas que já foram encerradas, mas não foram encerradas dentro de nós. Aí deixamos aquilo quieto, fazemos um discreto investimento ali para manter vivo, mas não finalizamos, não terminamos, não encerramos. Pensamos que está encerrado, mas não está.
E aí algumas perguntas. Baracho, por que que isso acontece? Eu sou assim. Por que que isso acontece? Em quais situações isso acontece? E o que podemos aprender com isso, Baracho? Pelo amor dos meus filhinhos, fala pra gente aí. Por que eu me vejo assim? Então realmente tem situações que é difícil, né? Você imagina as relações assim tóxicas, né? Que a pessoa não larga daquilo, embora ela reclame pra você. Então, encerrar o encerrado não é tão somente deixar de lado, mas é dar um fechamento. É dar um fechamento simbólico, é dar um fechamento emocional, é dar um fechamento psíquico, né? Então, encerrar, galerinha, vai exigir de nós um reconhecimento. Qual reconhecimento, Baracho? Acabou. Acabou. Tá entendendo? Não tem. Não insiste. Não inceste. Não inventa. Não se humilhe também, tá? Acorda, para. Acabou, acabou, acabou. Não faz parte da sua vida mais. Você fica ali levando. É que nem aquela ilustração da mamãe macaca, né? Que passou um dia na televisão. E ela levando o filhotinho morto no braço, para cima e para baixo, como se ele tivesse morto. Até lá acontece isso, né? Essa dificuldade de encerramento. Tudo bem que tem um luto. Ok, Baracho, há um luto nisso. Mas, ó, coisas novas não acontecem porque coisas velhas não estão deixando de acontecer em nossa vida. Nós precisamos abrir espaço. É que nem quando você pega um monte de roupa que você não usa e vai doar e você vai esvaziar o guarda-roupa para que outras coisas possam entrar, mas que vai usar também, tá? Então, a quem compre e não usa nada. Isso é outra conversa, né? Mas tá entendendo? Então, encerrar o encerrado é chegar nessa constatação. Acabou, acabou, é tetra. Não, tinha que falar isso, né? É tetra, não, acabou, não tem mais. E por não entender esse acabou, a pessoa, por exemplo, não entende um fim de relacionamento. Não respeita a medida protetiva e faz besteira com a ex-mulher, que acontece tanto, infelizmente, aí, né? Infelizmente está acontecendo. Mas, enfim, por que nós temos dificuldade em encerrar, Baracho? Por que nós temos dificuldade em encerrar algumas coisas na nossa vida? Tem coisa que eu não consigo encerrar, já está encerrado por si só, todo mundo está vendo, e quando alguém vem e fala assim, não acredito que você está dando moral para esse negócio aí, não acredito que você ainda busca aquela pessoa, não acredito que você ainda vai naquele lugar, não acredito que você ainda compra isso, não acredito que você faça qualquer coisa que já está encerrado faz tempo, mas falta a gente nomear o encerramento e declarar para nós, acabou. Assim como um dia eu declarei começou, eu declaro também acabou, senão eu estou lascado com isso. Então, ó, por que temos dificuldade em encerrar algumas coisas? Primeira coisa é a questão da negação. Então, ó, fingimos que não acabou para evitarmos a dor. É o que mais acontece. Eu vou levando aquilo como se estivesse acontecendo, vivo, ativo, para evitar a dor. Já não está acontecendo. Negação. Uma outra coisa é o apego, né? Porque manter vivo algo que já morreu, que não tem mais, que não acontece mais, para não se sentir vazio. Tem esse lance do apego mesmo, né? E a pessoa se apega, e alguns se apegam mais do que outros, de um modo assim patológico já, né? A pessoa é mais o objeto ou o que ela se apega do que ela mesma. Parece que quando o que se apega não está mais, a pessoa vai junto. Aí é uma outra conversa, questão do apego. Medo do novo, porque encerrar algo vai abrir espaço para o chamado desconhecido, que pega tanto a gente, né? O desconhecido é algo assustador, o desconhecido é algo que mexe com o nosso controle, mexe com a nossa onipotência, mas faz parte da vida. Então, o medo do novo. Tem também a questão das repetições. Então, olha só, por exemplo, permanecemos em situações que já não existem mais porque inconscientemente estamos repetindo um padrão, né? E aí vai vir aquela ideia que o Freud colocava da compulsão, a repetição, quando a pessoa insiste em manter alguns cenários que já estão encerrados na sua vida, mas ela insiste em manter, ela não encerra,
porque ela ainda busca algum reconhecimento. Ela acha que vai conseguir fazer diferente. Ela acha que vai dar um final novo. Não, dessa vez eu tô atento, eu vou pegar diferente isso aqui. Não pega. Nós já estamos envolvidos, iludidos. Então, olha só, negação, apego, medo do novo, repetições, compulsões, várias e várias maneiras aí de não encerrar o que já está encerrado. Ah, Baracho, mas não é o luto? Tu falou de luto esses dias, né? Falei. Há o luto normal, o processo normal de luto, que já falamos aqui. Agora tem essa questão de não encerrarmos. Aí vai levando a situação. Isso atrapalha, gente. Isso atrapalha. Porque, de certa maneira, lá dentro da minha cabeça, eu dou espaço àquilo, eu dou existência àquilo, eu dou presença àquilo. E na hora que eu mais preciso de mim para outras coisas novas, eu não consigo avançar porque eu não rompi com aquilo. É nessas horas que isso mais grita na minha cabeça, na nossa cabeça. Pode perceber, né? Nas horas que a pessoa mais trava na vida em relação a alguma coisa, em relação a algum passo a ser tomado à vida, à frente, é nessas horas que isso, que parece que já está assim superado, invisível, inexistente, é nessas horas que isso mostra o quanto está presente. Né? É que nem quando você deleta, uma comparação, né? Quando você deleta alguma coisa do teu celular ou do seu computador, e lá eles falam, ó, isso aqui vai estar apagado assim por 30 dias e depois vai ser apagado de vez, né? Assim que fala. Embora os especialistas conseguem resgatar até quando é apagado de vez, né? Mas pelo menos está mais morto do que vivo, né? Então, é mais ou menos deixar nesses lugares aí, que estão presentes, mas a gente quer mostrar que está ausente. Eu lembro da Fórmula Indy, né? Aquelas corridas dos Estados Unidos e os carros lá, não sei se ainda é assim, né? Mas os carros eram movidos a metanol, um combustível assim muito perigoso, muito tóxico, né? Não sei se corrosivo, né? Muito perigoso. Eu lembro de uma corrida uma vez, não lembro qual era o piloto, ele estava nos boxes e o carro fazia o reabastecimento. E aí o narrador falou assim, olha aquele mecânico, aquele ajudante da equipe, ele estava se pulando inteiro, assim, estava se batendo inteiro, e o cara explicou, estava pegando fogo no macacão do cara, mas era uma chama invisível. Aí o cara explicou que o metanol dá essa chama que você não vê, e o cara se batendo assim. Mais ou menos, não encerrar o encerrado é fazer isso. Essas chamas estão ali queimando a gente, parece que não estão, mas estão. E muitas coisas estão na gente, né? Então, acabou. Já deu. Já perdeu o respeito, né? Ó, o povo tá comentando, tá feio já. Para! Nós te amamos, nós queremos o seu bem. Já deu, acabou, então encerra isso. Você vive sem isso. Mas a pessoa se agarra com isso, né? Mas Baracho, beleza, em quais situações da vida isso acontece? Ah, relacionamentos amorosos que já acabaram. Só que continuam abertos através de alguma coisa, mensagens arquivadas, fotos guardadas, né? Alguma coisa ligada a isso. Aquela dupla, ou um dos dois da dupla, fica pensando que alguma coisa está acontecendo ainda, que nem aquela música do Seu Jorge, né? Tô namorando aquela mina, só não sei se ela me namora, alguma coisa assim. Então a gente vai pensando que o negócio está acontecendo. E o negócio deixou de acontecer faz tempo, ou em alguns casos o negócio nunca aconteceu, que é mais pira ainda, né? O negócio nunca aconteceu, mas eu ajo como se estivesse acontecido ou acontecendo. Então olha só como a nossa cabeça é fértil. Então, ó, em relacionamentos amorosos isso acontece, que já acabaram. Por exemplo, lutos não elaborados, ok, tem a questão do luto. A perda aconteceu, mas ela não foi simbolizada, a pessoa fica trazendo ali alguma coisa. Tem assim aquilo que é do nível, do normal de um luto, mas tem aquilo que vai ser da melancolia, que nem fala na psicanálise. A melancolia é quando a pessoa vai embora junto. Então ela não substitui o que perdeu, embora nada é igual, mas ela fica estagnada. Quando perde alguma coisa ou alguém, a pessoa se perde junto, porque ela estava mais lá no que perdeu do que mais aqui nela mesma. Também tem isso.
Trabalhos, sociedades ou parcerias desfeitas que ainda ocupam espaço interno. Tem pessoas que não elaboram até hoje o final de algum ciclo profissional, alguma coisa assim que estava fazendo, morava num lugar, aí foi tomado assim de sair, né? Eu tenho visto agora aí, você vê na internet, né? Alguns apresentadores, né, de jornais locais sendo demitidos do dia para noite, né? Então é isso aí. Então a pessoa, eu tô bem, espero que esteja bem mesmo, né? Mas não é fácil não, ainda mais quando é assim, né, desse jeito, né? Você está demitido, você não está mais aqui. Então são questões delicadas. Mas a pessoa pode levar isso para frente como se existisse ainda. Eu já vi relatos de pessoas que vão até fazer um ensaio assim de andar até o lugar do trabalho. Alguns, quando aposentaram, ainda frequentam o lugar que trabalhava assim por 1 ou 2 meses, com a roupa, para poder ainda fazer uma transição. Me faz lembrar aquele conceito do Winnicott de objeto transicional, né? Quando o neném tá com a chupeta, que ela faz uma função de ser a conexão com a mãe, né? Que tem o corte, né, do seio, para de mamar no seio, e a criança vai usando objetos que faz o lugar. Então parece que é isso, hein? Vai descolando aos poucos no tempo da pessoa. Tudo bem, desde que largue, né? Então, ó, trabalho, sociedades ou parcerias desfeitas, hábitos ou identidades antigas que a pessoa não se autoriza a largar. Aí vai ter os hábitos da pessoa, até mesmo chamados vícios, né? A pessoa não consegue largar. O que nós podemos aprender com isso, Baracho? Essa questão do encerrar ou encerrado. Vamos lá. Ó, encerrar é um ato de liberdade psíquica. Quando nós não encerramos, ficamos presos, né, em um meio termo que vai consumir a nossa energia vital. Quando eu não encerro, eu fico nesse meio termo que vai me consumindo um pouquinho, sabe? Sabe aquele 1 centavo que não é dado de troco, que você fala assim, não faz falta para mim, mas vai enriquecer quem pega esse de cada um, tá entendendo? Lá na frente o negócio complica. Então a pessoa fala assim, né? Aí com o tempo você vê a perda. Então, quando nós não encerramos, nós ficamos nesse meio termo, assim. Aí fica com os pés em 2 canoas. Meu irmão, minha irmã, vamos decidir? Vamos acabar com isso aqui? Já deu, acabou. Abra-se para um novo momento. Eu sei que não é fácil, galera. Baracho está falando aí, não é fácil. Mas é necessário. Vai buscar ajuda, principalmente, tá? Eu sozinho não é tão possível para todo mundo, né? Mas, olha só. Se você não encerrar o encerrado encerra você. Se nós não encerramos o já encerrado, o encerrado nos encerra. Aí no final não tem nem eu aqui mais, não tem nem minha capacidade mais aqui, porque eu não tive uma atitude, né? Uma coisa que eu aprendi com um professor na faculdade de psicologia foi isso, né? Você não tem que tomar atitudes, nós temos que ter atitudes, porque se eu tomo uma atitude, é como se eu a pegasse ela fora de mim assim numa estante, usasse e depois devolvesse. Não é isso. A atitude tem que fazer parte de mim, eu tenho que ter atitude, não é tomar atitude. Então, é isso aí. E quais são os caminhos, Baracho, para que possamos fazer o encerramento, então, seja do que for em nossa vida? A primeira coisa é a pessoa dar nome ao que precisa ser findado, porque até uma maneira de ficar preso a isso é a pessoa não dar muita atenção no sentido assim de olhar para aquilo, não é olhar para fugir. É não olhar para não se implicar, né? É não olhar para se relacionar. É fugir também, ok. É fugir da responsabilidade de encerrar. Então é isso, né? Então nomeie esse fim, né? Reconheça que acabou. Acho que eu falei isso aqui várias vezes hoje, né? Acabou. Chega. Você tem mais a viver. Você tem mais a fazer. Tem muita coisa legal aí que você pode viver. Mesmo as não tão legais, mas que gera aprendizado. A vida é pôr-se a estar. Não tem como ficar na vida ficando ileso, sem se machucar. A vida é envolvimento, a vida é ruído, a vida é cicatriz, a vida é cair, mas a vida é levantar. A vida é levantar também. Mas nomeie o fim, reconheça que acabou e analise as resistências, que muitas delas vêm sutis. Eu me acho muito livre já, muito resolvido, quando na verdade não estou.
Eu estou tão preso ainda quanto antes. Mas eu olho para o rótulo, parece que é diferente, eu me apego a ele, quando vê, é o mesmo de sempre. Eu estou achando que é uma coisa diferente. Presta atenção nisso. Então, é perceber de quem que é o desejo, e é da pessoa que está apegada a isso ainda, e perceber de quem é o desejo que prende a isso. O que está prendendo, e observa a resistência, ela vem sutil, tá? E uma frase para a gente poder pensar nesse final é assim, ó, abre aspas, encerrar não é apagar, não se apaga. Encerrar é simbolizar, é dar lugar para o novo sem negar o que já foi. É dar lugar para o novo sem negar o que já foi. Quem somos nós na nossa história? Eu não posso apagar assim que eu vivi, seja bom ou ruim. Fez parte da minha vida. Mas ter feito parte da minha vida não quer dizer que eu vá viver aquilo. Eu só lembro, né? Há quem pense na terapia que a cura está em esquecer, né? Ah, Baracho, eu vim aqui esquecer. Não, não vai esquecer. Só se houver uma amnésia na pessoa. Mas a pessoa pode dar um novo significado. Olhar um pouco diferente isso. Olhar da maneira assim que mais ajude do que atrapalhe, né? Dar um novo significado. Então, isso sim é possível. Mas tá na hora, tá mais do que na hora, galera, de entendermos que algumas coisas não fazem mais sentido na nossa vida faz tempão, um tempão. E ficamos trazendo isso, já tá cheirando mal, já tá feio, sabe? Acabou. Mas acabou não quer dizer acabou tudo. Só acabando algumas coisas que outras podem começar em nossa vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção aqui nessa manhã, no Desembaraxando 132. Se você perdeu o começo, boa parte dessa live, volta e assiste. Vai estar gravado aqui no Instagram, depois no Facebook, no YouTube do Baracho, que eu peço a sua inscrição, por gentileza. E você que lembra de alguém que tem que assistir esse negócio. Baracho do céu, tem uma pessoa que está assim, levando tanta coisa arrastada na vida e não encerra. Mostra para ele, mostra para ela agora. Maravilha? Beijo no coração, bom dia para você, obrigado e até o próximo Desembaraxando.